Olá, pessoal do segundo ano. Então vamos para mais uma aula de geografia. Nós ainda vamos continuar falando sobre transporte, né? Redes de transporte. Vamos falar um pouco do transporte no Brasil e a situação do transporte multimodal brasileiro. Como sempre, né? Nunca perca essa oportunidade. O mundo gira. Aula de geografia. Então, no final da aula, iremos chegar a atender esses objetivos e também informo que a aula está toda no livro. Tudo bem, tem os slides, mas nada supera uma leitura do livro para que vocês possam entender melhor ou tirar suas dúvidas. Na aula passada nós falamos sobre os tipos de transporte e agora vamos falar sobre essa modalidade, a navegação oceânica. Coloquei essa figura que a gente percebe, como foi falado também na aula passada, a questão da intensidade de fluxos existente, principalmente das economias mais desenvolvidas, existente aí no hemisfério norte. Então, a navegação oceânica ela é o principal modo de transporte intercontinental de cargas, é a que move o mundo, né? Vamos dizer assim. Divididas em três categorias: líquidos, secos e os produtos finais, né? Secos são os minérios, carvão, produtos florestais. Os líquidos é o líquido que move o mundo, né? O petróleo. E os produtos finais, as máquinas, alimentos processados e as manufaturas. Essa intensidade é muito fruto dessa utilização dessas passagens estratégicas. Lembramos que existia no mundo antigo uma passagem estratégica muito grande da cidade de Constantinopla, quando os turcos otomanos tomaram, mudou toda a dinâmica do mundo. E hoje nós temos alguns importantes. O Canal do Panamá, o Estreito de Malacca, que fica mais ou menos nessa região, aqui da Indonésia, Malásia, e o Canal de Suez. Também uma passagem muito importante que tem, vamos dizer assim, a sua importância estratégica é muito grande. E aí, quando acontece alguma coisa parecida com isso, acaba criando um prejuízo enorme na economia. Ainda bem que já resolveram, né? Continuando ainda na navegação oceânica, ela tem, né, como já vimos, é a mais importante, mas a tecnologia cada vez mais vai criando novos navios com mais tecnologia, com mais capacidade. Isso é importante porque diminui os custos de frete, fica mais barato. Quanto mais barato o transporte, no final, no ponta da linha, fica mais barato para o consumidor. Qual o grande problema? É que esses, principalmente superpetroleiros, supergraneleiros, muitos deles não podem passar nesses canais que foram ditos no slide anterior, por causa do seu calado. O que é o calado? Vocês estão lembrados o que é o calado? Ó, esse é o mesmo navio que está aqui. Então, o calado é a parte existente do nível aqui do mar e que fica até o seu fundo. Então, essa parte que some, olha só, tudo isso aqui é o calado, né? Vejamos aqui onde está o laser. Tudo isso aqui é o calado.
E aí alguns canais não têm essa profundidade, então eles têm que fazer um outro tipo de rota. E por isso, por causa desses novos cargueiros, algumas rotas foram revitalizadas, vamos dizer assim. O Cabo da Boa Esperança, que teve o seu um momento importante na história, e o Estreito de Magalhães, em virtude do calado, certo? Outra coisa que também facilitou muito a navegação oceânica são os containers. Revolucionou esse transporte. A forma de carregar, a forma de transportar, porque quando chega no porto, o container, o material já está acondicionado, já está arrumado. Então você não precisa ficar arrumando nada nos navios. Basta você pegar o container e você disponibilizar ele dentro do seu navio. Para isso precisa de portos modernizados, para que esse processo de descarregamento seja mais rápido. Lembrando quem for para a área de economia vai ouvir muito isso, tempo é dinheiro, então facilita bastante o transporte da mercadoria. Você não precisa ficar desmontando a mercadoria, ela já vem dentro do container e você despacha a mercadoria. E quando chega no local, você aí faz a retirada do material. Com isso você ganha tempo, com isso você baixa os custos, não precisa de tanta gente para ficar trabalhando na retirada do material dentro do navio. Pessoal, transporte aéreo. Muito importante, a gente vê também um grande fluxo no hemisfério norte. Se desenvolveu muito após a Segunda Guerra Mundial. Tem elevados custos de deslocamento e uma limitação de carga. Os aviões, por mais que eles estejam cada vez mais, principalmente os aviões cargueiros, é diferente de você, se a gente comparar com a navegação oceânica, em termos de carga é muito baixo, né, em termos de peso unitário. Agora, às vezes, você, em virtude da urgência, você consegue transportar mercadorias de grande valor, ou valor financeiro, ou valor social, no caso aqui, vacinas. Atualmente, todas as vacinas estão sendo transportadas pelo transporte aéreo, fruto da urgência, a necessidade que tem em vacinar o mundo inteiro para que a gente possa controlar melhor essa nova doença aí da pandemia da Covid-19. O transporte aéreo, mais voltado ali para o turismo e o negócio, facilitou bastante isso aí, principalmente para os grandes empresários, de fechar negócios. Você pode viajar o mundo rapidamente, lembrando que no tempo do mercantilismo, quando não tinha avião, a pessoa para fazer uma viagem intercontinental levava meses atravessando os oceanos. Aí agora facilita bastante. Fora isso, tem o turismo. Você conhecer o mundo muito mais rápido, principalmente agora. Se você tem um recesso, né? Vocês tiveram um recesso, 2 semanas, a pessoa consegue viajar, ir para algum lugar em 2 dias, aproveitar e retornar. E aí, falei viajar, né? Mostro essa foto do nosso aeroporto, é um pouco antiga essa aqui, o aeroporto de Brasília, muita gente. Aí você, nossa, tem muita gente. Se tem muita gente aqui, tem muita gente trabalhando aqui por trás, realizando
o trabalho de empacotamento, o destino das malas. E aí tem uma situação que eu considero, não, que é uma situação desfavorável para o transporte aéreo, porque tem uma exigência de mão de obra altamente qualificada. Um exemplo, um piloto. O piloto, para ser um piloto de um Boeing 737, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter conhecimentos específicos para não acontecer um acidente. E em termos de carga, eu falo que o transporte aéreo sempre vai depender de outros transportes, de outros modais. Você pode comprar alguma coisa em outro país, ele vai chegar no aeroporto, mas aí ele vai precisar ser carregado para uma central de abastecimento ou para outro lugar, outro local. Exemplo mesmo são as vacinas. Elas chegam e vão para os institutos de pesquisa, vão para o Butantan, vão para o Fiocruz. Como é que elas vão? Vão através, de um transporte rodoviário, para esses grandes centros. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Transporte fluvial. Eu falei sobre transporte oceânico, agora o fluvial, aproveitando os rios. A Europa aproveita muito bem esse transporte para flexibilizar a sua economia. As vias fluviais exibem vantagem de custo em relação às ferrovias. Então, entre ferrovia e fluvial, as fluviais têm uma ligeira vantagem. Se lembra lá que é baixar o custo. Quanto mais você baixar o custo, melhor. E quanto mais você ser mais rápido, ainda melhor. Aí fica Mega Blaster melhor. Mas, assim, somente para trajetos médios. Se for para distâncias maiores de 600 quilômetros, aí as ferrovias elas acabam sendo mais vantajosas. O problema do transporte fluvial é que depende de fatores como o relevo e o clima. Tem locais que você aproveita, mas num certo período do ano o rio congela. Isso acontece muito aqui na Rússia e acaba prejudicando bastante. A Europa tem alguns rios que você já deve ter estudado, o Reno, o Ródano, o Danúbio. O Danúbio vai cortando quase toda a Europa, o Volga, aqui na região da Rússia. O Brasil, o Amazonas, Estados Unidos tem o rio Mississippi. Então, a gente percebe, isso aqui é um rio, se não me engano, o rio Reno, lá na Alemanha. Os alemães se utilizam muito bem dos seus rios para transporte de mercadoria e de pessoas também. Isso aqui é uma foto do rio Uruguai, aqui no Brasil. Também o Brasil está começando a progredir nessa área aqui, aproveitando bem a sua estrutura, o seu relevo, para que a demanda, principalmente de mercadoria agrícola, seja escoada de uma forma mais barata. E a gente vai perceber isso aí, tá? No slide mais à frente. Então, assim, o transporte fluvial, ele tem que ter uma combinação das condições naturais e também uma tradição de obra de construção de canais e eclusas. Eclusas, a gente tem ali no Tietê, aquela parte que o navio chega, aí tem a diferença do nível de cada rio, aí tem que encher para que ele possa continuar o seu trajeto. Mas é isso aí, são as condições naturais, e o Brasil tem bastante, mas tradição de obras.
aí é um grande problema, porque enfrenta questões ambientais. Como é que vai fazer? Né? Eu sempre deixo essa pergunta para vocês. Temos que preservar? Temos que preservar. Temos que desenvolver? Temos que desenvolver. Os dois são relativamente antagônicos, então como é que a gente vai fazer isso? Então, deixo sempre essa perguntinha para vocês resolverem aí no futuro. Vamos fechar aqui agora transporte ferroviário e rodoviário, que são importantes, não deixam de ser importantes. As vantagens do custo das ferrovias em relação às rodovias aparecem nos trajetos de extensão superior a 500 km. Então, coisas mais do que 500 km, o ferroviário ele é o melhor, abaixa o custo tremendamente em relação ao rodoviário. Pequenas distâncias, as vantagens nos transportes rodoviários, principalmente em áreas de relevo acidentado. Existe na Europa uma tendência de aumento do transporte rodoviário. É interessante isso aí. Países continentais, como os Estados Unidos, Rússia e China, têm, investem bastante na ferrovia. O Brasil, ele tem, apesar de ser continental, mas ele investe muito em rodovia. Fruto, nós já vimos, da industrialização, início da industrialização do Brasil. E aí eu coloco aqui uma comparação da malha ferroviária desses países. Brasil tem uma malha ferroviária muito pequena em relação à sua extensão territorial. A China usa bastante. Ah, mas tem uma área que está sem nada, professor. Que é a área do deserto de Gobi, né? Estados Unidos utiliza muito bem a extensão ferroviária no seu território e a Rússia também se utiliza muito. Fruto de quê? Porque a Rússia também utiliza bastante transporte fluvial, mas a Rússia tem um problema do clima, que às vezes congela os seus rios, então o sistema ferroviário tem uma importância muito grande. Ah, mas tem um vazio muito grande. Aqui é Sibéria, né? Fica tudo gelado aqui. Então vamos falar um pouco das redes modais, a interligação dos transportes. Eu vou especificar mais sobre os transportes interiores. É aqueles transportes que quando chega nos portos ou no aeroportos, você tem que fazer a distribuição do transporte da mercadoria. São eles as rodovias, as ferrovias e as vias fluviais. Ou levar até os portos também, né? Não é só levar e trazer. Eu não vou trabalhar a aviação, porque a gente sabe que tem um custo muito elevado, mas eu vou trabalhar esses três aqui, né? Conforme eu falei: rodovia, ferrovia e transportes fluviais. Os custos dos transportes estão relacionados à extensão dos trajetos. Então, quanto mais longe ou mais perto, qual é o melhor? Às vezes pode ser até que você é mais longe, um seria melhor, mas você não tem investimento necessário, investimento público ou privado, de que aquele transporte que seria mais barato chegue até o seu destino. Então, às vezes, nos transportes interior, o rodoviário, apesar de ter um custo elevado, ele é mais flexível. Tem algumas cidades no interior que fica difícil de você, não tem rio ou não tem capacidade técnica de fazer um investimento, de fazer uma ferrovia em virtude do relevo acidentado, e aí principalmente o governo, tanto ele federal, estadual, não tem
verbas para em fazer esse tipo de investimento. Então o rodoviário ele passa a ter uma importância maior, porque ele é mais flexível. Mas e ainda nas áreas urbanas, o rodoviário tem mais agilidade dentro da nossa rede urbana. Os trens levam vantagem no transporte a granel, principalmente a longas distâncias. Fica mais fácil, né, o custo. Tranquilo, pessoal. Dá para perceber isso quando a gente olha esse gráfico e tirar essas conclusões. Redes intermodais. Então, cada vez mais, quanto mais você interligar os transportes modais, você tem uma diminuição do custo. Imagine você levar, eu vou pegar aqui como exemplo, né, como a grande maioria filhos de militar, sair lá de Fortaleza e vai morar em Santa Maria. A grande maioria do transporte das mudanças vem pelas nossas estradas. E é caro. Mas se as mudanças, né, os caminhões viessem de algum modelo parecido com isso aqui, tenho certeza que o custo seria muito menor. Então, o sistema de transporte moderno, cada vez mais, eles têm que ser um complementando o outro e de formas diferentes. Não adianta, lá em tal local eles fazem isso, mas é que para eles é interessante aquilo ali, é o clima, é o relevo que ajuda. Então o Brasil ele tem que criar a sua forma de modo a diminuir cada vez mais os custos das coisas que são transportadas aqui. Isso leva a um aumento de velocidade e uma redução de custos. Né? Lógico, quanto menos você ter o desgaste, quanto menor for menor a distância não, mas o menor o tempo que você faz e aumentando a sua capacidade de transporte, você acaba diminuindo o custo geral da sua mercadoria. E aí tem alguns conceitos que está no livro também, vocês podem realizar lá, a unidade de carga e conexão das infraestruturas. A unidade de carga é a criação dos containers. Já falamos que ele reduz o custo de transferência de mercadorias. Não há aquela necessidade de você estar nos centros de transferência, nos portos ou algum grande armazém. Você monta e leva e você tem essa facilidade de transportar em vários tipos de modais, seja ele fluvial, seja ele rodoviário, seja ele ferroviário, ou até mesmo aéreo. Conexão das infraestruturas é um conjunto de técnicas destinada a reduzir o trabalho de carga e descarga. Nós vemos aqui alguns exemplos, está na página 525. Eu vejo muito isso naqueles filmes de Segunda Guerra Mundial, o exército alemão, o exército russo carregando o seu material de guerra, os seus carros de combate, tudo pela ferrovia. Tivemos exemplo mais recente na Guerra do Golfo, Estados Unidos levando todo o seu material via navegação oceânica e depois, quando chegou lá perto do Kuwait, tudo através de ferrovia até entrar no teatro de operações. Isso tudo facilita, diminui o quê? Redução de custo, que é o mais importante. Quanto mais você ter uma densidade das redes intermodais, mais confere uma fluidez ao espaço geográfico, né? Ampliando aí os fluxos de bens e pessoas. Lembrando bem, né? Economizando tempo e dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Quanto mais tempo você leva, mais gasto você vai ter. Então, mais caro vai ser o seu produto. Vamos falar um pouco do Brasil. Nós vimos que quando o Brasil começou a se industrializar, em 1950, já estudamos isso aí,
ele optou principalmente pela malha rodoviária na sua economia. Então está aqui. E por que ele optou? Tivemos a criação da Petrobras, tínhamos que desenvolver, consumir também o produto de exploração da empresa, fizemos para que a nossa economia fosse fomentada de uma forma mais moderna, a implantação de indústria automobilística, então tinha que vender carro, então precisavam de estradas, precisava de rodovia. O resultado foi a criação de grandes rodovias de integração nacional, que é existente até hoje, né? Depois, no final da década de 80, tivemos a crise e em 90 tivemos a privatização dessas estradas, porque realmente estava muito complicado. Essas grandes estradas, BR-101, BR-116, se tornando muito perigosas e, com isso, aumentando bastante o custo do nosso país. Era muito complicado. E, com isso, a integração, né? Hoje nós estamos buscando os novos modelos de integração dos fluxos, né, através das redes intermodais na circulação da nossa mercadoria, dos nossos serviços, capitais, para que a gente esteja mais dentro da conectividade aí do mercado global e deixe o nosso produto mais competitivo. Então coloca aqui as redes de transporte do nosso país, como é que é feito. Na região norte, é lógico que nós temos poucas estradas. O fluxo de mercadoria, de pessoas, é feito através dos rios. Já na região mais industrializada, no centro-sul, já temos mais interligações, mais, vamos dizer assim, interligações das redes modais, estrada, aeroportos, portos, ferrovias, já tem mais essa conectividade, principalmente aqui no litoral do Nordeste. Quando a gente entra para o interior, vocês vejam que começa a faltar essa conectividade. Então, nós temos que batalhar para aumentar essa eficiência geral da nossa economia e elevar a competitividade das exportações. Cada vez mais a gente melhorar a nossa infraestrutura, melhor para a gente em todos os aspectos, né? Porque diminui o custo da mercadoria que nós pagamos, que nós compramos, e nós conseguimos vender melhor para fora. Mas para isso temos que ter empreendimentos públicos e privados, certo? Empreendimentos importantes, facilitando principalmente o escoamento da produção agropecuária do Centro-Oeste, da Amazônia. Lógico que tem todas aquelas questões ambientais envolvidas, mas, como já falei em sala de aula, nossa população, né, está aumentando. E como é que a gente faz? Tem que cada vez mais melhorar, desenvolver a nossa economia. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados, nós temos pessoas que passam fome. Então a gente, além disso, tem que melhorar o nosso bem-estar social. Mas para isso tem que desenvolver a infraestrutura das redes modais do nosso país. Eu dou um exemplo aqui da Ferrovia Norte-Sul, uma hidrovia muito importante. Já tem 30 anos que isso já está desenvolvendo e não sai. E atualmente o governo tem dado uma atenção a essa área. Por quê? Porque vai diminuir os custos, vai ter mais emprego, vai desenvolver a área, isso é muito importante. Está aqui essa questão, existe um planejamento
que isso não é de hoje, não, já tem muito tempo, está sendo desenvolvida esse planejamento da ferrovia Norte-Sul, interligar portos, né, tanto aqui em Belém, próximo aqui de Belém, Porto de Itaqui, no Maranhão, Carajás, com toda a sua reserva de minério e toda essa área aqui voltado para a agropecuária, né, dos grãos, com certeza vai facilitar bastante a vida do Brasil, né? Então aqui transporte de minérios e grãos e conexões intermodais para regiões mais industrializadas, de forma que o nosso produto se torne mais competitivo. Vou falar aqui um pouco da rota da soja, mas antes, a gente sempre fala custo Brasil. O custo Brasil é muito alto. Por quê? Porque é a questão do gasto, do tempo. As nossas estradas, nossa infraestrutura não está interligada, nossas estradas, principalmente lá da região da Amazônia e do Mato Grosso, não são boas. E isso acaba que o brasileiro acaba pagando mais caro. Eu separei essa imagem, tá nesse. Você pode clicar aqui e vai buscar. É um trabalho realizado aí por esse núcleo de conhecimento. Aí a gente pode ver aqui, olha, saindo dessa cidade, indo para o meio fluvial e depois, né, até chegar ao porto de Itacoatiara. Isso aqui que é importante. Então, quanto mais você investir em modais eficientes, vai diminuindo muito o valor da carga transportada. Então, quanto maior a distância, mais caro fica, né? Quanto mais tempo você leva em transportar, mais caro fica o produto. Então, a gente vê aqui, ó, se for por estrada, fica muito caro, né? Por que aqui fica caro? Porque é muito distante. Então, tem a questão da distância e tem a questão dos modais, que são importantes. Você, veja bem, é só rodoviário? Não, você pode ser rodoviário, você pode transportar através de trem. Você tem que transportar de forma eficiente. Se transportar de forma eficiente, a coisa fica muito mais barata. Então, nós temos que diminuir esse custo Brasil através de investimentos públicos e privados. Falando ainda sobre redes modais, eu faço essa comparação. É bom vocês darem uma lida. Quando a gente começa a comparar o Brasil com países maiores, com economias mais estáveis, a gente vê que nós precisamos muito melhorar a nossa infraestrutura. Olha aqui, o Brasil, muito dependente do rodoviário, isso tem um custo muito grande. A gente usa pouca ferrovia e, em comparação com os outros países, em termos de transporte hidroviário, a gente até está bem. Mas aqui a gente tem que dar uma modificada para melhorar aí ou diminuir o nosso custo Brasil, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Qualquer dúvida, tire sua dúvida lá no fórum de debates, tá certo? Grande abraço, tudo de bom para todos.